As ligas metálicas são substâncias resultantes da mistura de dois ou mais elementos, entre os quais pelo menos um é metal. Na maior parte das vezes, recorre-se às ligas metálicas para dar aos metais determinadas propriedades mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas ou anticorrosivas. Os metais não ferrosos são metais em que não há ferro ou em que o ferro está presente em pequena quantidade, apenas como elemento de liga. Apesar da grande variedade de metais existentes, a maioria não é empregada em estado puro, mas em ligas com propriedades alteradas em relação ao material inicial, o que aponta, entre outras coisas, a redução dos custos de produção. As principais ligas metálicas são as ligas de cobre, as ligas de alumínio, as ligas de magnésio e as ligas de titânio. Dentre as principais características das ligas, podemos destacar que são soluções sólidas, soluções homogêneas de um metal com um ou mais elementos, metálicos ou não, materiais distintos dos seus componentes, isto é, possuem propriedades físicas e químicas diferentes dos elementos originais. As ligas podem ser classificadas pelo metal predominante, pelo número de elementos que as compõem ou pela principal propriedade física que a liga apresenta. As ligas podem ser obtidas a partir da mistura de componentes fundidos, estando o metal base numa concentração elevada, ao se adicionar outros elementos sob a forma de fragmentos sólidos previamente pesados que se dissolvem por agitação e após o arrefecimento resulta na solução sólida. O procedimento mais frequente na preparação de ligas metálicas consiste em fundir, em primeiro lugar, o metal cujo ponto de fusão é mais elevado, acrescentando-se em seguida os demais componentes. Também é possível inverter a ordem ou fundir os componentes simultaneamente. Recorre-se à formação das ligas para se obter determinadas características pretendidas que não são encontradas no metal na forma pura, como, por exemplo, o aumento das resistências mecânica e térmica, o aumento da dureza ou a redução do ponto de fusão. Essa é uma tabela que contém as principais ligas metálicas, as suas características e aplicações. O alumínio é o elemento mais abundante da crosta terrestre, sendo que em temperatura ambiente ele se encontra no estado sólido. Entretanto, mesmo com baixo custo para sua reciclagem, o que aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de energia necessária para sua obtenção reduz sobremaneira o seu campo de aplicação, além das implicações ecológicas negativas no rejeito dos subprodutos do processo de reciclagem ou mesmo da produção do alumínio primário. Considerando a quantidade e o valor do metal empregado, o uso do alumínio excede o de qualquer outro metal, exceto o aço. É um material importante em múltiplas atividades econômicas. O alumínio puro é mais dúctil em relação ao aço, porém suas ligas com pequenas quantidades de cobre, manganês, silício, magnésio e outros elementos apresentam uma grande quantidade de características adequadas às mais diversas aplicações. Essas ligas constituem o material principal para a produção de muitos componentes de aviões e foguetes, por exemplo. O alumínio e suas ligas constituem um dos materiais metálicos mais versáteis, econômicos e atrativos para uma vasta série de aplicações. A sua aplicação como metal estrutural só é menor do que a dos aços. O alumínio possui uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente 1/3 da do aço, o que, somado à sua elevada resistência mecânica, o torna bastante útil na construção de estruturas móveis, como veículos e aeronaves, por exemplo. O alumínio não é ferro magnético, possui elevadas condutividades térmica e elétrica e não é tóxico. Outra vantagem do alumínio é a sua resistência à oxidação progressiva, já que os átomos da sua superfície se combinam com o oxigênio da atmosfera,
formando uma camada de óxido protetor que impede a progressão da deterioração do material. Além disso, o alumínio com determinados tratamentos ou elementos de liga se torna resistente à corrosão em meios mais agressivos. O alumínio também encontra aplicações em peças decorativas, graças à sua superfície brilhante e reflectiva. A produção do alumínio é dividida em duas partes, a primária e a secundária. O alumínio primário é produzido basicamente por um processo no qual o óxido de alumínio, obtido pelo refino da bauxita, é dissolvido num banho de criólitos e sais fluoretos que tem a função de controlar a temperatura, densidade, resistividade do banho e a solubilidade dele. O metal separado no processo é removido por sistemas de vácuo ou sifão para dentro de cadinhos, que são então transferidos para unidades de fundição, onde são refundidos ou transformados em lingotes. O alumínio produzido por esse método contém uma quantidade relativamente elevada de impurezas, e para a obtenção de ligas com purezas mais elevadas, outros métodos de refino são utilizados, podendo resultar em índices de quase 100% de pureza. O alumínio secundário é produzido a partir da reciclagem de sucata, constitui uma importante fonte de produção do metal. Essa atividade vem sendo cada vez mais valorizada ultimamente, pois representa uma importante economia de energia elétrica, item especialmente importante na produção do metal. Essa tabela mostra o sistema de classificação da Associação dos Produtores de Alumínio Norte-Americanos. O alumínio é muito utilizado na confecção de meios de transporte, como elementos estruturais em aviões, barcos, automóveis, bicicletas, tanques, em embalagens, como papel alumínio e latas, na construção civil, em janelas, portas, divisórias, grades, em bens de uso, como utensílios de cozinha e ferramentas, ou na transmissão elétrica. Mesmo que a condutibilidade elétrica do alumínio seja 60% menor do que a do cobre, o seu uso em rede de transmissão elétrica é compensado pelo seu baixo custo e densidade, permitindo maior distância entre as torres. O cobre é um dos metais mais importantes para a indústria. Ele é conhecido desde a pré-história e é utilizado atualmente para a produção de materiais condutores de eletricidade. O cobre possui características de ser bom condutor, maleável, dúctil, possui uma cor avermelhada e em temperatura ambiente o seu estado é sólido. O cobre e suas ligas são o terceiro metal mais utilizado no mundo, perdendo apenas para os aços e para o alumínio e suas ligas. Suas principais características são as elevadas condutividades elétrica e térmica, a boa resistência à corrosão, a facilidade da sua fabricação, aliadas às elevadas resistências mecânica e à fadiga. A sua densidade é de 8,94 gramas por centímetro cúbico, um pouco acima do aço, e a sua temperatura de fusão é de 1083 graus Celsius. Existem vários tipos de liga de cobre. Os elementos de liga são adicionados ao cobre com o intuito de melhorar a resistência, a ductilidade e a estabilidade térmica, sem causar prejuízos à formabilidade, condutividades elétrica e térmica e resistência à corrosão, característicos do cobre. As ligas de cobre apresentam excelente ductilidade a quente e a frio, ainda que um pouco inferiores à do metal puro. As grandes ligas de cobre são divididas nos grupos cobre comercialmente puro, ligas de alto teor de cobre, latões, bronzes, ligas de cobre-níquel e ligas de cobre-níquel-zinco. As ligas de cobre podem ser encontradas como produtos trabalhados mecanicamente, fundidos e metalurgia pó. Entre os produtos trabalhados estão os arames, os planos, que são as placas, chapas, tiras e folhas, os tubos, os fio-máquinas, os perfis estrudados e forjados.
Já os produtos fundidos podem ser produzidos por vários métodos, como em areia, contínua, centrífuga, sob pressão, cera perdida, gesso e coquilha. O cobre e suas ligas encontram aplicações nos mais diversos setores, na construção civil, elétrica, automobilística, na arquitetura, na eletroeletrônica, mecânica, para objetos decorativos, na indústria bélica, na mineração, na construção naval e na exploração petrolífera. O sistema de classificação unificado do UNS divide o cobre em dois tipos, ligas trabalhadas e ligas fundidas. O magnésio é o oitavo elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele não é encontrado livre na natureza, porém entra na composição de mais de 60 minerais, sendo os mais importantes industrialmente os depósitos de dolomita, magnesita, brucita, carnalita, serpentina, cainita e olivina. O magnésio também pode ser encontrado em alimentos como vegetais e cereais. Ele é extremamente inflamável, especialmente quando está pulverizado. Reage rapidamente com liberação de calor em contato com o ar, motivo pelo qual deve ser manipulado com precaução. O fogo produzido pelo magnésio não deve ser apagado por meio do uso de água. Na indústria química, o magnésio também é utilizado em diversos processos, participando diretamente na composição dos produtos elaborados e no auxílio do tratamento de efluentes gerados por essas mesmas atividades industriais. Os compostos de magnésio, principalmente o seu óxido, são usados como material refratário em fornos para a produção de ferro e aço, metais não ferrosos, cristais e cimento. Os compostos de magnésio são também aplicados na agricultura, como auxiliar condicionante na fotossíntese. O uso principal do metal é como elemento de liga com o alumínio, componentes de automóveis como aros de rodas e maquinários diversos. O magnésio também é utilizado para eliminar o enxofre do aço e ferro. O pó de carbonato de magnésio é utilizado por atletas como ginastas, alpinistas e levantadores de peso, para eliminar o suor das mãos e segurar melhor os objetos. Outros usos incluem flashes fotográficos, pirotecnia, bombas incendiárias e granadas de luz. Apresenta como características principais a baixa densidade, alta resistência, alta dureza em baixa e altas temperaturas, elevada resistência à corrosão em temperatura ambiente, baixa ductilidade, é um material leve, possui coloração prateada e é reagente à água. Possuem boas características de resistência mecânica, módulo de elasticidade e baixa densidade, além de uma baixa relação resistência-densidade. Essas propriedades dão ao magnésio uma vasta utilização em aplicações estruturais. O magnésio possui também boas condutibilidades elétrica e térmica e absorção às vibrações elásticas. O magnésio possui boa resistência à corrosão em atmosferas pouco agressivas, mas é suscetível à corrosão em meios marinhos. As ligas de magnésio são classificadas em 3 partes. A primeira parte, composta de 2 letras, indica os 2 principais elementos de liga. A segunda parte, com 2 números, indica o percentual desses 2 elementos, se existirem 2 ligas com características iguais. E a terceira parte designa um número sequencial por ordem de patente. A quarta e última parte indica o tratamento térmico ou mecânico que foi empregado. O titânio, combinado com outros elementos, é bastante abundante, estando presente na maioria das rochas ígneas e sedimentares provenientes do intemperismo sobre as rochas ígneas portadoras de minerais de titânio. O metal titânio é pouco reativo em temperatura ambiente, mas quando aquecido forma compostos estáveis, duros e refratários. O titânio é utilizado no aço como um elemento de liga metálica para a redução do grão e como desoxidante, além de auxiliar na redução da concentração de carbono nos aços inoxidáveis. O titânio também é aplicado para a produção de ligas como alumínio, vanádio, cobre, ferro, manganês e outros metais, que proporciona qualidade superior aos produtos. Outra aplicação que se dá
somente com a rutila está no revestimento de eletrodos de soldar. As aplicações industriais do titânio, chapas, placas, barras, arames, foramentos e lingotes podem ser úteis na indústria. No setor aeroespacial, também é aplicado na pirotecnia como um recurso para geração de luz e calor. O titânio e suas ligas apresentam propriedades bem interessantes, como a baixa densidade, boa resistência mecânica à tração, excelente resistência à corrosão e relativa abundância na natureza. É o 9º metal mais abundante, geralmente sob a forma de minerais oxidados. O ponto de fusão do titânio puro é 1724 graus Celsius, portanto superior ao do ferro e muito superior ao do alumínio. Sua condutividade térmica é baixa, pois corresponde a apenas 93% da condutividade térmica do aço inoxidável e a 12,5% da condutividade térmica do alumínio. O titânio também apresenta baixo coeficiente de expansão térmico linear, da ordem de 64% do coeficiente de expansão térmico linear do aço e 39% do alumínio. Do mesmo modo, o titânio não é um bom condutor de energia elétrica, pois a sua condutividade elétrica é da ordem de 3,1% da condutividade do cobre, enquanto o aço, esse valor chega a 3,5% e no alumínio a 30%.